Talvez, gente, o problema de um relacionamento não seja na outra pessoa e sim em você, porque muita gente acaba ali, né, sabotando o próprio relacionamento, né, tendo aquela responsabilidade demais, se entregando demais, querer que tudo seja uma coisa maravilhosa, perfeita e acaba se entregando demais. E não é culpa daquela pessoa, mas por ter mergulhado de cabeça demais, por pegar a responsabilidade só para aquela pessoa, né? E com isso ela vai ali fazendo o quê? Fazendo tudo para dar certo, se entregando aos poucos, sem perceber, lógico, muitos dos casos, né? Aí muita gente se entrega percebendo que está dando errado e tal, mas está assim, se doando, né? Então depois perguntam, mas por que não dá certo? Por que meu casamento não dá certo? Por que nada para mim dá certo quando chega mais lá na frente? Porque realmente você, né, sabotou você mesmo, você se entregou demais no relacionamento, que não era só você sozinha que tinha que se entregar no relacionamento, não era só você sozinha que tinha que conviver aquele relacionamento. Então você acabou se sabotando. E outra pessoa não se entregou, você não cobrou, você se entregou demais, quer dizer, e a outra pessoa não se entregou foi nada, porque você pegou a responsabilidade todinha para você, e a outra pessoa que poderia ter pegado essa responsabilidade não pegou. Então a culpa talvez não é do outro, a culpa seja sua. Outra coisa que pode ter acontecido, você foi, né, tendo essa responsabilidade, você foi tendo medo, né, medo disso, medo daquilo, e sem perceber, lógico. Quando você foi ver, já estava ali fazendo esse tipo de coisa. Por que eu falo assim que o medo faz isso? O medo faz coisa que a gente duvida, né? Medo de perder a pessoa, medo de ficar sozinha, medo de não ter outro companheiro, medo de não encontrar uma pessoa melhor. Existem vários tipos de medo nesse contexto de relação. Existe medo até de, sei lá, por algum motivo passou por uma coisa muito triste ali na infância. Aí todo esse medo faz com que você tenha esse tipo de atitude, queira que fazer tudo, de tudo mesmo, para que dê certo ali, para que não dê errado. Então, para ter a pessoa ali perto de você, só que com isso que você está fazendo, com tudo isso que você está fazendo, o que está acontecendo? Você está afastando aquela pessoa, afastando aos poucos, né? Mas você não está percebendo que está afastando, lógico, mas está ficando ali uma coisa meio sufocada, né? Uma coisa muito, como é que se fala? Muito grude, muita cola. Então, é uma coisa que você tem que analisar no seu dia a dia, que alguma coisa está errada. Então, não tem esse negócio de você ter medo. Você tem que aprender, né, a viver sem medo, né? Trabalhar essa questão do medo, porque o medo ele faz tudo isso aí. Insegurança, porque vem o medo, vem a insegurança, afastamento, você vai ter no seu relacionamento uma coisa que não vai dar dando certo, você vai estar se perguntando por que nada para mim dá certo, por que isso acontece comigo, mas a questão o medo, a insegurança é uma coisa que a gente tem que analisar logo assim de cara. Se você tem esse tipo de problema, insegurança, medo, de ficar só, essas coisas, você precisa trabalhar, você precisa procurar um profissional para quê? Para estar ajudando você a acabar com esse tipo de medo, porque quando você acaba com esse tipo de medo, a insegurança também vai acabar mais. Você vai se sentir mais confiante em você mesmo, e aí você vai começar a construir um relacionamento com base em quê? Em segurança, na verdade, né? Então você vai saber lidar com certo tipo de coisa que aconteceu ali no relacionamento. Você vai aprender ali que você pode dizer não, entendeu? Tem várias situações que você pode dizer não, você não pode ficar o tempo todo só dizendo sim, sim, né? Então, é isso que o medo faz pra gente, e a gente precisa trabalhar na questão do medo. Tem situação que você mesmo cria, né? Por exemplo, você cria essa situação para saber se a outra pessoa realmente gosta de você, né? Aí você cria aquela situação para receber em troca o quê? Migalhas, né, da pessoa dizendo que gosta de você. Quando você não recebe isso, essa atenção, o que acontece? Desgaste, né?
desânimo, preocupação. Ah, mas por que ele... Então, pensa, né? Às vezes você está forçando uma coisa que não era para você estar forçando. Então, você fez tudo isso, quer dizer, para você ter certeza de que tem água te amando. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui no final do vídeo. Um relacionamento saudável mesmo, ele não vai nascer do medo, da insegurança, não. Ele vai nascer da confiança, né? E então você tem que aprender que quando você tem um relacionamento saudável, você não se sabota, você não tem medo, você não tem insegurança, não. Você tem confiança, você tem, como se diga, atitude, confiança, não tem medo de enfrentar aquilo ali, não tem medo de fazer o que você quer fazer. Então, para de querer se sabotar, para de querer ter medo. E se você vê que você sozinha não vai dar conta de lidar com esse tipo de medo, procura um profissional, como eu sempre falo, né, para estar te ajudando, porque o medo é uma coisa terrível, gente. Eu já passei por isso. A insegurança é uma coisa terrível também, para mim é quase a mesma coisa do medo. Então é isso, tá? E espero que vocês aprenderam alguma coisa aqui, né? E fique com Deus.